Olá pessoal, aqui é o professor Alan Yos e hoje vamos analisar a ADI 7390, Indulto Natalino, publicado por meio do decreto de número 13.302 de 2022. Supremo Tribunal Federal, no informativo 1166, decidiu sobre a constitucionalidade do referido decreto. Trabalharemos em linhas gerais, a contextualização, o que aconteceu nessa decisão, o que foi questionado nessa decisão. Trabalharemos no Instituto do Indulto, trabalhando as suas principais conceituações e distinções com a figura da anistia. Na sequência, trabalharemos os fundamentos jurídicos da decisão do STF na ADI 7390 e, ao final, o que foi julgado efetivamente pela Suprema Corte. Deixe aqui o like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações, além de poder deixar o seu comentário, que teremos a maior satisfação em responder e solucionar as suas eventuais dúvidas. Aqui é o professor Alan Yos, sou defensor público, professor de Direito Penal, Criminologia e Execução Penal aqui no Estratégia Carreira Jurídica. Vamos lá então, pessoal. ADI 7390, publicado no informativo 1166 do Supremo Tribunal Federal. Em síntese, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o decreto 11.302 de 2022, em especial o seu artigo 5º, caput, parágrafo único, é constitucional. Esse decreto concedeu indulto natalino a condenados com pena máxima em abstrato inferior a 5 anos. O que é o indulto? Pessoal, o indulto natalino é um ato privativo e discricionário do presidente da República. Está previsto ali no artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal e possui amparo constitucional no princípio da separação dos poderes e no sistema de freios e contrapesos. Ele é ditado de forma coletiva, acarretando a extinção da punibilidade do réu ou do investigado, e sua utilização é vedada, atenção, é vedada em crimes específicos: tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e crimes hediondos, ali nos termos do artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal. Um outro instituto muito debatido recentemente é a anistia, principalmente em razão das movimentações políticas recentes, a fim aí de se buscar a anistia daqueles presos e condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. É similar? Não, são institutos distintos, por mais que tenham alguns efeitos parecidos, são institutos completamente diferentes. A primeira grande diferença: o indulto ele é um ato coletivo, que é o indulto como nós conhecemos, ou individual, que é a graça. O objeto de decisão que nós estamos trabalhando é o indulto coletivo, mas também a graça é conceituada pela doutrina como uma modalidade de indulto individual. Tanto o coletivo quanto o indulto individual, tanto o indulto estrito sensu quanto a graça, eles são atos privativos do presidente da República. Lembrando que eles podem ser delegados, por exemplo, quando eles delegam ao ministro da Justiça. Em outra medida, a anistia ela é uma medida legislativa concedida pelo Congresso Nacional, ou seja, a anistia ela é editada por meio de lei federal. Assim, a gente percebe que as autoridades envolvidas ali são completamente distintas. Uma, Poder Executivo, Presidente da República, em outra medida, Poder Legislativo. O indulto, ele mantém os efeitos penais. Por mais que se extingua a punibilidade do sujeito, ali concretamente, todos aqueles beneficiários de tudo, efeitos consequentes, como por exemplo a reincidência, são mantidos, não se afetando ali as consequências daquela condenação anterior, apesar de se possibilitando a extinção da punibilidade. Já a anistia, como sendo um ato abstrato, que apaga aquele crime, digamos assim, do mundo jurídico, ele tem todos os seus efeitos extintos, penais e extrapenais. É como se naquele período, aquele fato deixasse de ser um fato típico. É como se naquele período não houvesse mais crime, aquela conduta não fosse mais crime. Há uma extinção, portanto, não só do crime, mas também da pena. Extinção completa. Então, em síntese, pessoal, indulto privativo do presidente da República, realizado mediante decreto. Anistia, emanado do Congresso Nacional, editado mediante lei federal. Indulto, apaga apenas aqueles efeitos
privativos da liberdade. Então, extingue-se a punibilidade, mas o sujeito continuará sendo um sujeito condenado, continuará sendo um sujeito reincidente, terá dever de indenizar e tantos outros consectários daquela condenação inicial. A anistia, apaga-se tudo, não só os efeitos penais, mas como o próprio crime em si, como se aquele fato deixasse de completamente ser típico existente no mundo jurídico. Bem, agora voltando para o julgado de análise ali da ADI 7390, voltando para o Instituto do Indulto e da decisão emanada do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal julgou a constitucionalidade, então, daquele decreto e daquele artigo 5º e do seu respectivo parágrafo único, principalmente pelos fundamentos que nós vamos expor agora. Primeiro deles, o indulto é um instituto jurídico, é um instrumento constitucional de política criminal voltado a atenuar eventuais incorreções legislativas ou judiciárias em prol da diminuição, da redução da superlotação carcerária, da reinserção e da ressocialização dos condenados. Outro ponto abordado pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, em regra, não há controle jurisdicional do referido ato. Apesar de ser possível, excepcionalmente, que o Poder Judiciário faça a avaliação das balizas restritivas elencadas pela Constituição Federal e eventual avaliação de ocorrência ou não ocorrência de desvio de finalidade do ato. Vejam, o presidente da República editou um ato nos termos do artigo 84, sem extrapolar nenhuma das balizas. Não se verificou desvio de finalidade, na medida em que ele teve por intenção ali conceder o benefício a pessoas que cometeram crimes não tão graves, com penas ali, por mais que sejam um pouco altas, mas dentro de um limite legal, e também sem nenhuma finalidade ali, escusa, que esteja fora do que efetivamente se viu publicado no decreto. O Supremo Tribunal Federal também disse que o presidente pode exercer esse poder exclusivamente e sem nenhuma necessidade de seguir um parâmetro específico. Vejam só, tem um limite constitucional, a exemplo da proibição de tortura, tráfico e crimes hediondos, mas a autoridade, o presidente da República, tem uma certa liberdade, podendo fixar ali limites de pena máxima, seja de forma concreta, seja de forma abstrata. No caso, foi feito de forma abstrata, não há nenhuma vedação, não há nada que impeça o presidente da República de fazer isso, nem mesmo no que tange ao quantitativo e tempo ali de cumprimento efetivo da pena. Então, segundo o Supremo Tribunal Federal, o então chefe do Poder Executivo editou um decreto natalino, não violando nenhum dos preceitos constitucionais, na medida em que ele buscou aí, como já mencionei, alcançar crimes menos graves, de menor probabilidade social, e ampliou a benesse também para a hipótese de concurso de crimes, na medida em que ele previu que são analisados individualmente cada um dos tipos penais praticados pelo sujeito. Com base, então, nesse entendimento, por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal julgou constitucional o artigo 5º, caput e seu parágrafo único. E para você entender por completo o objeto de decisão, o que diz o artigo 5º e seu parágrafo único lá no decreto 11.302? Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a 5 anos, caput, e o parágrafo único, para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada individualmente a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal. É isso, essa é a ciência do julgado. Com certeza isso terá uma forte probabilidade de ser cobrado em provas de concursos de carreiras jurídicas. Então fique atento, Instituto do Indulto, Instituto da Anistia, certamente você será cobrado sobre isso na sua prova. Não se esqueça, antes de finalizar, de deixar o like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar as suas notificações. É isso aí, pessoal. Beijos e abraços, muito obrigado e até a próxima aula ou o próximo vídeo.